E comecei a montagem do carro, né? Ele, eu já tinha bastante coisas dele, mas não tinha tudo ainda, né? E aí foi só uma questão de evolução, né? Eu tinha muita coisa de acabamento, né? Que havia sobrado dos dois projetos aí, do 62 e do 69. Então, por exemplo, os faróis eram sobra do 69, são originais, inclusive, CBE. Essa porta aqui eu acabei comprando depois, porque a porta que era dele, o funileiro fez uma cagada e foi trocar a parte de baixo, né, da porta aqui. E ela ficou, sei lá, uns 10 milímetros mais curta. E aí não dava nem para pôr a borracha. Então eu acabei trocando essa porta. É, eu tinha já o espelho, né, como eu falei. Os para-choques eu comprei de um colega lá de São Paulo também. Ele fez um preço bacana nos para-choques, que não tinha para-choque. Muita coisa, lógico, veio da internet, né, Mercado Livre. Mas eu tentei, a ideia do visual do carro principalmente, era aproveitar e manter o máximo do que o carro veio, do que o carro trouxe com ele mesmo. Então, bem na ideia do americano, né, que inventou essa coisa do tal do hot rod, né, digamos assim. Então, a ideia é que você preserve ao máximo a identidade do carro, né? Então, foi bem isso que eu tentei fazer. Então, os bancos já eram dele mesmo, já veio com ele. Os dois dianteiros também. Por incrível que pareça, esses dois bancos dianteiros são bancos de Itamar, que até onde eu sei, né? Eles são esses mais finos, um pouco bem parecidos com o do Gol. Os do primeiros Itamar ali dos 94 e 95 é aquele banco gorducho, né? Esse mais fino, pelo que eu sei, é dos 95 ou 96 e do Superior eu tenho certeza que são esses, né? Não me corrijam aí se estiver errado. O que mais? Bom, aí tinha outras coisas que o carro não tinha, né? Então esse volante, por exemplo, ele veio do 62, assim como os botões de painel, os acabamentinhos aqui de porta, né? Isso tudo era do 62. Eu até esqueci o nome. É um acabamento especial do 62, inclusive. Se vocês notarem, o volante ele não é branco. Ele é sei lá, um café com leite, um marronzinho. Ele é diferenciado. Se eu achar o nome depois, eu digo para vocês. Como se fosse um acabamento monocromático do 62, é, mas não chega, não é monocromático, tem o nome. É Havana, chama-se acabamento Havana. Do 62, até onde eu sei, é exclusivo do 62 também. Não sei se tem 63 ou 61 com esse acabamento, acho que não. Para vocês verem quanto o 62 era especial, né? Só quando eu fui descascar ele que a gente começou a perceber que ele era bem especial, né? O PQP aqui também era do 62, porque esse aqui acho que já não tinha mais, não me lembro, né? Então tentei preservar ao máximo. O forração de teto desse carro aqui ainda é original do carro. É feio, é feio, mas é do carro, então eu preservei. Tem uma pequena entrada de ar aqui, né? Tentei colar uma vez, mandei um amigo fazer um trabalho aqui, não ficou lá aquelas coisas, eu acabei tirando, né? Esse cinto de segurança aqui, retrátil, duas pontas aqui, veio no 69 quando eu comprei. Eu ia costurar algumas coisas aqui, ia fazer um remendo bacana, mas acabei perdendo o foco e focando nas manutenções mesmo de mecânica, né? E, bom, e aí fui montando esse carro aqui na garagem, né? Então, como eu falei, esse chassi ele tem um cabeçote moderno, né, de pivôs, né, de Itamar, já veio com a suspensão encurtada, com manga de eixo e catraca.
Aí eu já tinha aqui um sistema de freios, né? De disco, então coloquei os discos aí, os discos eu tinha ganhado de um amigo que restaurou uma Puma. Então eu fui montando, né? Ele me deu bastante peças, aliás. Ele me deu os discos, me deu alternador, me deu lataria de motor, ele tinha um monte de coisa lá que ele não ia usar mais, ele me deu. E eu acabei guardando aí para uma oportunidade em que eu precisasse, né? E aí comecei a colocar nesse carro. Então os frisos vieram do 69, se você olhar o 69 lá tá sem friso até hoje. Os estribos vieram do 69 também, porque ele já tinha uns defeitinhos que eu não gostava, e depois eu ia comprar outro novo. Os suportes de para-choque eram do 62, né? Então o que era original do 62 estava feio, horroroso, podre. Então eu remendei eles, mandei soldar e usei desse jeito mesmo. Era melhor usar esses que eu dei um jeito do que os paralelos, né? Pra vocês terem uma ideia de como peça paralela é crítica, né? Eu até comprei uns paralelos que eu joguei fora, porque você colocava no carro assim, você chacoalhava o para-choque chacoalhava. O carro o suporte não tem suporte nenhum, digamos assim. Então a frente é assim, né? Disco, pivô, catraca encurtado e mangas, né? A traseira, ele tá com um câmbio. Bom, aí nessas que aconteceu também, né? Já na época do 62, eu já tinha ideia de colocar um motorzinho melhorado, né? Então eu tinha trocado o câmbio do 62, que era um câmbio de 1200 original, um câmbio bom inclusive, um câmbio bem limpo. Tirei as tampas dele e tudo, dava pra ver que era um câmbio que tinha sido mexido recentemente, né? Apesar de não ter testado andando com o carro. Acabei trocando um câmbio de 1600, 1500, né? Que é um 833. E o que veio nesse carro, né, no chassi original desse carro, que era um câmbio de 1300, esse eu testei, porque eu cheguei a colocar o motor 1300 nele e dar umas voltas no quarteirão aqui, né? O carro era horroroso de andar. Tudo quebrado, o chassi, imagina, né? Então era hediondo andar no carro. Porém, quando eu vendi o chassi, né? A pessoa falou, olha, eu quero o câmbio também, né? Se estiver bom o câmbio do 1300, eu quero ele. Eu falei, não, tudo bem, o carro já tá tudo desmontado aqui. Pus no pacote. E acabei ficando com esse câmbio, que é o câmbio que tá nesse carro aqui, que é um câmbio de 1600. Mas aí eu levei para fazer, né? Então fez o câmbio inteiro, né? Ele tem as engrenagens fresadas, né? Ele, vamos dizer, ele não tá 100%, ele dá uma pegadinha na redução para segunda, né? Se estiver muito rápido. Mas pro que é o carro, pelo que eu uso eu uso o carro todos os dias, né? E como sou só eu que uso o carro, então eu não tenho problema com isso. É só se você estiver rápido, então na redução você não pode estar muito acelerando demais. Então, como eu já sei, eu não abuso muito. Então ficou. Eu não sei se é por conta das engrenagens fresadas, eu não sei exatamente como funciona. Se os sincronizados são mexidos, né? Porque eu sei que as engrenagens são feitas uma a uma na mão praticamente. Não sei se isso influencia alguma coisa no sincronizado e tal, mas enfim, é uma coisa que ficou para ver depois. E como mexer com o câmbio é um negócio que enche o saco e sempre é caro, tem que desmontar o carro inteiro. Tá aí, ficou para trás. Então aí, falando da parte de trás, então ele tá com o câmbio 833. Eu acabei, quando eu idealizei esse projeto, eu ia usar as rodas de ferro originais, né? Mas aí eu sempre tive vontade de ter essa roda, né? Que são réplicas das American Racing, né? Eu tenho uma foto no meu computador de uma Kombi verde clarinha, uma Kombi picape com. Bom, então, eu falava das rodas, né? Tá duro de sair esse vídeo aqui, cada hora alguém me interrompe por algum motivo. Então, eu já gostava muito, queria um jogo de rodas desse. Essas são, obviamente, são réplicas, né, da Croma, né, hoje em dia é conhecido como KR. Aí um dia, fuçando no OLX, eu achei essas duas traseiras à venda.
Elas estavam num Opala que a pessoa tirou porque tinha passado num buraco e tinha cortado os pneus. E nesse ínterim aí, entre tirar e voltar as rodas para o carro infelizmente foi roubado. E aí ele colocou as duas rodas à venda e eu acabei comprando somente essas duas. Essas traseiras, elas são... Esse modelo, né, feito pela Chrome, eles têm, na época, tinham duas talas. Né, as talas 8, que são essas duas aqui, e as talas 7, que são as duas dianteiras. Então aí eu comprei essas duas, que são tala 8, já com a ideia de colocar na traseira, e na dianteira eu ia usar as rodas de ferro original, como usei por uns meses, né? Os pneus são praticamente novos, né? Eu já coloquei os pneus novos quando eu montei as rodas. Só que aí, obviamente, né, rodas tala 8 não são tão simples de adaptar, né? Elas têm furação de Opala, acho que 5x14, se eu não me engano. E então o que eu tive que fazer de trabalho aqui, né? Tive que colocar, então imagina, tá com câmbio 8x33, um câmbio moderno, né? Com as capas e semi-eixos do antigo, do curto, né? Dos 1300 antigo. Com o tambor de freio, espelho, essas coisas do 4 furos, né? Do 1300, que eu disse que o tambor ele é um pouco mais estreito. E ainda tive que dar um passezinho na face do tambor, para que a roda pudesse ficar, como vocês estão vendo aí, mais para dentro um pouquinho do que para fora, porque ela ficava quase, sei lá, 3 dedos para fora aí com a montagem original, né, com o semi-eixo longo e etc. Então deu bastante trabalho para adaptar. E aí, praticamente um ano e tanto depois, acabei conhecendo uma pessoa que tem um desmanche de rodas, né? Então ele recolhe todas essas rodas que o pessoal amassa aí, que não serve para nada. Ele recolhe essas rodas aí nas lojas de São Paulo e desmancha essas rodas, né? Derrete, faz liga e revende essas ligas de volta para os fabricantes, né? E aí eu mandei umas fotos para ele, ele falou, cara, eu tenho aqui, me parece que são duas, mas elas não são bem iguais, acho que são cromadas, né? Eu falei, bicho, pode ser, não tem problema, né? E aí, por sorte, consegui arrumar essas mais duas, né? Ele falou, eu só tenho duas. E por sorte aconteceu o que eu queria, então veio as talas 7. O offset dela é um pouco diferente e a furação também é diferente, ela é essa 5%. Então, eu digo para todo mundo que não existe outro jogo de roda igual esse. Porque quando você comprava a roda nova, ou você comprava as 4 tala 7 ou as 4 tala 8. Então aqui, fora a pintura diferente e a medida dos parafusos, as rodas formaram um jogo, e a cor, né, lógico, formaram um jogo perfeito. E aí o carro começou a ser estruturado, né? E, enfim, eu já tinha algumas peças de motor aqui, que eu já tinha comprado com a ideia de colocar no 62 ou que sobrou do 69, um monte de sobras de uma coisinha aqui e outra ali, né? Mas inicialmente ele veio com aquele motor, eu coloquei o motor que era o original do 69, que era o 1300 original, que era do próprio 69, que estava cadastrado inclusive no 69, então eu solicitei a baixa do 69 para fazer o cadastramento nesse daqui, passou em todas as vistorias direitinho, sem problema. E aí eu consegui legalizar o carro, né, também. Esse foi um episódio bastante interessante também. Eu já tinha o documento atualizado, como eu comentei, mas eu não tinha o recibo, né, precisava do recibo. Ele tinha placa de Osasco, então peguei um dia aí, eu acho que foi um feriado de Dia do Trabalho em 2017, acho que foi em 2017 isso, sim. Eu bati lá em Osasco, né, nos endereços que eu tinha conseguido levantar. E aí num deles eu encontrei a pessoa que felizmente contribuiu assim de forma bastante positiva para que eu conseguisse transferir o carro para o meu nome, né? Então ele falou, esse carro tem mais de 20 anos que eu vendi esse carro
E ele ainda tá no nome ainda tá no meu nome, né? Então eu ia solicitar baixa desse carro, ainda bem que você veio pra gente poder fazer a transferência direitinho. Então eu transferi. Consegui transferir para Santo André sem problema nenhum. Fiz as historias, né, os laudos lá de transferência, etc, sem problema algum. Beleza? Então a história do carro foi mais ou menos essa daí. Ele tem, bom, obviamente o nível de exigência durante todo esse processo foi aumentando, né? Então, ele tem muito parafuso de inox, né? Então tudo que eu pude trocar por inox eu troquei. Tive que fazer elétrica, fiz. Ele é praticamente inteiro novo, então todas as linhas de combustível, linha de freio, mesmo disco, pastilha, pinça, rolamento, embreagem, tudo bastante. Ou era novo ou era em muito ótimo estado. Então os discos mesmo, apesar de ter sido um presente do amigo que já era usado, ele tinha colocado há 2, 3 meses. Ele mudou o projeto e aí me deu os discos. Então o carro acabou saindo melhor do que eu imaginei. E aí agora, como vocês acompanharam neste ano aqui, né? Bom, este carro é meu carro de uso diário. Eu uso ele todos os dias, vou ao trabalho, levo as crianças para a escola. O 1300 aguentou forte aí até janeiro desse ano, dezembro do ano passado, mais ou menos. Quando eu pude concluir o projeto do 1600, montei ele inicialmente carburado. E agora, como vocês acompanharam aí nos últimos meses, está andando injetado. O carro me agrada muito andar nesse carro, ele é muito gostoso de andar. Desculpa, tô meio rouco hoje. E o carro acabou ficando melhor do que eu imaginei, né? Então vamos falar, terminou. Tá em vias de terminar. Mas sempre tem algumas coisinhas que a gente quer fazer, né? No visual vai ser esse mesmo. Não acabei não falando desse paralama aqui, né? Vou falar rapidinho desse paralama. Ele tinha um paralama branco igual ao outro lado. O cara mandei pra funilaria, o cara fez e tal, acabou pintando, ficou branquinho igual esse aqui. Mas o que acontece? Como todo Fusca, ele é assimétrico, né? Então sempre tem um lado diferente do outro, um lado que é mais para dentro, um lado que é mais para fora. Todo Fusca é meio torto, né? E apesar de não parecer, esses paralamas olho de boi, cada ano era de um jeito. Então, se você pegar os paralamas de 70 a 72 é de um jeito, se você pegar os paralamas de 64 para baixo é de outro jeito. Eles são muito parecidos, muito iguais. Mas esse paralama que acontecia, ele era muito estreito aqui e estava debulhando o pneu. Então eu fui comprar, estava procurando um paralama para comprar, um amigo anunciou esse daqui. Anunciou não, na verdade estava num carro que estava abandonado na frente da casa dele lá. E ele estava vendendo as peças. Eu passei lá e falei, tá vendendo? Tô. Falei, bom, então vamos medir, né? Aí eu medi essa distância aqui, né? Essa aqui. E aí coincidiu com a do lado de lá. Falei, opa, então é isso que eu preciso. E foi isso, a história, essa é a história. Ele não é ruim, tá? Ele tem um quebrado aqui. Mas ele tem bastante lata, ele é bem duro. Então ele não... Fora isso, não tem massa, não tem nada. É um paralama bem íntegro. Ainda preciso colocar o galão aqui, que faz tempo que tá jogado aqui dentro do carro. Detalhes, né? Beleza? Então esse é o vídeo de apresentação. Acabei tendo que fazer em 2 dias, porque ontem eu tive que parar para mexer aqui na parte das capas de tucho, como você já deve ter visto aí outro vídeo. E se não viram, vão ver. Então essa é a história desse carro. Então ele nasceu de um resto de um Fusca 62 cruzado com o resto de um Fusca 69 e veio para suprir toda a necessidade de tudo aquilo que eu não consegui realizar ainda com o outro Fusca 69. Eu realizo com esse daqui. Então é esse que tem me levado para os eventos, para os encontros. É nele que eu ando todo dia. É nele que eu mato minha vontade de andar de Fusca. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado por enquanto aí, um abraço.